nono ano para hoje, vocês irão fazer 399, a primeira página. Tá assim, se colocarmos um pouco de suco, tá, em um copo, é possível considerarmos que foi selecionada uma amostra desse suco? Então, eu tenho uma quantidade de suco e vou pegar apenas uma quantidade e colocar em um copo. Será que isso pode ser considerado uma amostra desse suco? Eu vou deixar para vocês pensarem. Lembrando que a amostra, gente, é uma parte de um todo, certo? Na número 2, de que é composta qualquer amostra, né, de uma população de abelhas? Eu tenho lá só abelhas, uma quantidade enorme de abelhas. Aí eu vou pegar uma parte dessa população. Gente, essa amostra tem alguma chance de ter um outro animal ali no meio, se a população ela é só feita de abelhas? Então, vou deixar para vocês pensarem. Na questão 3, considerando uma população de patos brancos, quantos patos de outra cor pode haver no máximo em uma amostra dessa população? Veja bem, a população é só patos brancos. Aí eu vou pegar só uma parte dessa população. Gente, tem alguma possibilidade dessa amostra, né, considerando a população, quantos patos de outra cor pode haver no máximo? Existe alguma possibilidade dessa população que só tem patos brancos, eu pegar uma amostra que venha um pato de outra cor? Vou deixar também para vocês pensarem. Número 4. Os ingredientes de um bolo podem ser considerados amostra dele? Gente, fez um bolo, né? O bolo é a população. Aí se eu falar assim, o ingrediente desse bolo é uma parte desse bolo, vocês acham? Ou será que se eu pego um bolo e peço e corto um pedaço dele, aí eu acho que seria a amostra dele, né? Aí eu vou deixar também para vocês pensarem. Uma amostra maior necessariamente é melhor ao estudo de uma população? Sim ou não? Também vou deixar para vocês pensarem. Será que eu tenho uma pesquisa? Quanto maior a minha amostra, será que é melhor? Aí eu vou deixar para vocês pensarem, porque de repente vai pegar assim, um número bem grande de pessoas, beleza. Mas vamos supor que ele pegue esse número grande de pessoas, mas ali a maioria, sei lá, são jovens. Então, será que de repente se eu pegar uma amostra menor, mas com pessoas aleatórias, né, com pessoas de várias idades, sei lá, de vários níveis de escolaridade, né? Será que não seria melhor do que pegar uma amostra muito grande, né? E de repente nessa amostra muito grande você trabalhar mais com um tipo de variável. Então também eu vou deixar para vocês pensarem. Aí depois vocês irão fazer a 403. Cadê? 403. Então vamos lá. A 403 é para vocês, considere uma população de pessoas nascidas no Brasil e classifique cada variável a seguir. Agora a gente vai classificar em variável quantitativa, lembrando que tem quantitativa, né? E tem qualitativa. A quantitativa, ela pode ser contínua ou discreta, né? E a qualitativa, ela pode ser ordinal ou nominal, certo? Qualquer coisa para fazer essa atividade, faça uma leitura nas páginas anteriores. Mas, por exemplo, a idade. Idade, primeiro, ela é quantitativa ou qualitativa? Idade exprime quantidade ou é uma qualidade? É uma quantidade. Então, eu vou escrever quantitativa, beleza. Aí, já que eu já decidi que ela é quantitativa, agora eu tenho que analisar se ela é quantitativa contínua ou discreta. Contínua, para ficar fácil para vocês, são medidas. E discreta são números que podem ser contados. Idade é um número que não é medida. Então, ela vai ser quantitativa discreta. Certo? Vou fazer a letra B também. Agora, região brasileira. Região brasileira é quantitativa ou qualitativa? Ela exprime quantidade ou qualidade? Ela não exprime quantidade, é uma qualidade. Então, ela vai ser qualitativa. Se é qualitativa, ela pode ser
ordinal ou nominal. Ordinal, gente, é quando tem que seguir uma ordem. Igual lá o nível de escolaridade. Tem que ter primeiro ensino fundamental, depois ensino médio, depois nível superior. E a nominal é quando não precisa ter ordem. Então, as regiões brasileiras, gente, né? Sul, Sudeste, Centro-Oeste, tem que seguir uma ordem? Ou eu posso falar primeiro Sul, depois Nordeste, Centro-Oeste? Com certeza, não tem ordem. Então, ela vai ser o quê? Nominal. Aí, vou deixar para vocês fazerem as outras, tá? Então, pensa antes de escrever. Primeiro, analisa se é quantitativo ou qualitativo e depois você vê qual tipo é, né, de cada uma. Aí, depois vocês irão fazer a 404. Ele fala assim, ó, considere uma população de cachorros, tá? Ou seja, vamos supor que tem muitos cachorros e dentro desses cachorros vai classificar cada variável a seguir. Então, a raça é a mesma coisa da questão anterior. Vocês irão dizer se é variável quantitativa ou qualitativa. Então, por exemplo, raça, eu já sei que é qualitativa, não é quantidade. E a raça, ela não precisa ter ordem. Então, é nominal, qualitativa, nominal. E assim vocês vão classificando para mim. Na questão 4, ele me deu uma tabela de uma pesquisa, tá? Aí ele pergunta quais as variáveis da pesquisa, de que está sendo essa pesquisa? Ó, sobre o sexo biológico, se é feminino ou masculino, sobre a idade, sobre o tipo de jogo preferido e a duração ideal de filmes. Então, as variáveis aqui são essas, são o sexo biológico, a idade, o tipo de jogo e a duração, certo? Aí depois vocês continuarão na 405. Aí ele vai pedir para vocês classificarem a variável, se é quantitativa ou qualitativa. Aí, né, cada uma que vocês acharem, por exemplo, aí vocês escrevam lá na letra B. Sexo biológico, põe na frente, se é quantitativa ou qualitativa, né? E o tipo também. Aí na questão C, fala assim, considerando essa população, exemplifica uma possível variável quantitativa discreta, tá? Quantitativa discreta, quantidade e discreta que pode ser contado. Quantitativa discreta não apresentada na tabela. Então aqui, né, foi feita uma pesquisa com algumas pessoas, né, com certeza. O que poderia, qual tipo de variável poderia ter aqui também que não tem, que fosse quantitativa discreta? Por exemplo, número de irmãos. É uma quantitativa, né, discreta. Considerando essa população, exemplifica uma possível variável quantitativa contínua. Aí, contínua é medida. Então, o que eu poderia colocar? Por exemplo, uma altura, a massa, né? Isso tudo são exemplos. E na questão a categoria outro, né, foi utilizada para resumir dados referentes a tipo de jogos preferido. Converse com seus colegas sobre os motivos da aplicação dessa abordagem e cite 2 razões para tal. A nossa letra não precisa fazer não, tá? Porque seria mais uma discussão dentro de sala. Aí depois vocês irão fazer número 5, considerando uma população de livros, exemplifique cada variável a seguir. Quantitativa discreta, tipo assim, gente, ó, o livro é a população. Dentro desse livro, o que eu tenho lá de quantitativa discreta, que pode ser contado, né? O que eu tenho? No livro eu tenho, por exemplo, páginas, que pode ser contado. Então, você pode colocar número de páginas. O que tem nessa população do livro? Quantitativa contínua. O que poderia ter nesse livro que exprimisse quantidade de medida? Poderia ser um livro que falasse, por exemplo, de massa, de altura, né, de largura, isso tudo. Qualitativa nominal. Aí, qualitativa nominal é alguma qualidade, né, dentro desse livro que não precisa seguir uma ordem. Por exemplo, o idioma que está escrito esse livro, ou o tipo de encadernação, ou o gênero literário. É um livro de romance, né? O gênero literário também seria uma qualitativa nominal. E uma qualitativa ordinal, eu poderia falar, por exemplo, a faixa indicativa da leitura. Esse livro ele pode ser
né, infantil, infanto-juvenil, adulto. Tem que seguir uma ordem. Ou poderia ser também a edição do livro, porque tem que seguir uma ordem, né? A edição tem a primeira, a segunda, a terceira. Então, a edição também poderia ser uma qualitativa ordinal, tá bom? Então, façam aí e depois me falem. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Beijos!